O Flamengo TV tem disparado o seu crescimento no período Copa do Mundo, período que o Flamengo não está jogando. Bem, segundo aí informações, o último levantamento do Ibope Repucon, sim, isso tem acontecido. O Flamengo tem se transformado cada vez mais no principal canal digital da América Latina de um clube. E esse crescimento só tem aumentado, né? Só tem continuado constante, aumentando a diferença para os rivais. Também tem as informações do canal Ser Flamengo. Sugiro que você conheça conteúdo de ótima qualidade, fala muito a respeito. Mas a gente vai analisar aqui não apenas os números frios, como são, mas principalmente o motivo que explica esse consumo, essa relação de engajamento do torcedor do Flamengo, ainda quando não tem jogo do clube, mais ainda como esse consumo do clube intensifica quando não tem jogo. Isso explica muito o alcance do Flamengo, muito além das quatro linhas, o que a gente vem sempre falando aqui no canal, como o mercado avalia esse ponto e como isso representa oportunidades ainda maiores para o Flamengo. É sobre isso exatamente que nós vamos falar. Então, você já sabe, antes de seguir com o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, é super importante. Hype o vídeo que ajuda muito o canal. Te convido para conhecer o e-book O Flamengo sob o ponto de vista de um nortista. R$ 9,90 apenas. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você que curte o conteúdo do canal, a dinâmica e as temáticas que a gente traz para o debate. Se você curte, eu tenho certeza que vai apreciar e muito o e-book O Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, porque lá a gente discorre sobre esses temas de uma maneira muito leve, descontraída, não que a gente não faça aqui no canal, mas lá você vai ter a sensação de estar trocando uma resenha com um amigo. Então, não perde mais tempo, chega lá na descrição desse vídeo, encontra o link para adquirir seu e-book O Flamengo sob o ponto de vista de um nortista. R$ 9,90 apenas, o valor está na faixa, como dizem por aí. Voltando ao tema do vídeo, indo direto ao ponto. Sim, segundo informações do Ibope Repucon, o Flamengo tem crescido seus números digitais, tá? E isso, obviamente, tem uma relação muito grande com a Flamengo TV, porque é a plataforma onde o Flamengo mais cresceu nos últimos meses, abril, maio, e também já computando aí esse período breve aqui de junho, né, já que a gente tem uma semana. Agora, ok, o que significa isso? E principalmente se considerarmos que esse período de crescimento ele contempla ali um período onde não tem mais jogos praticamente, né? O Flamengo não joga desde o final de maio e mesmo antes do final de maio teve o jogo com o Curitiba, que teve todo aquele engajamento, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse crescimento ele tem acontecido, né, no período onde há mais escassez de jogos do Flamengo. E você tem uma relação de crescimento com escassez de jogos. O que isso quer dizer para a gente? Bom, o BAP, da última entrevista que ele deu para um podcast, agora eu me esqueci o nome, que ele fala muito sobre isso, sobre o porquê da ideia do Flamengo como Disney, o entretenimento Flamengo, onde o futebol ele é uma parte importante dessa indústria do entretenimento, mas não se restringe ao futebol, mas se restringe ali ao sentimento de pertencimento do Flamengo. Ele citou um exemplo que eu achei muito bacana. Vamos dizer que não é um dia de jogo do Flamengo, mas você está numa reunião consumindo o Flamengo, notícias, você está ali, né, consumindo, revendo o gol do título, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, você consome Flamengo ainda quando não tem jogo, ou principalmente quando não tem jogo, você fica mais saudoso, aquela escassez ativa essa questão de consumo. Isso é com todos os times? Não sei dizer, mas eu sei dizer que, segundo o Itaú Unibanco,
O Flamengo, e isso é um levantamento, já disse aqui, o Flamengo é o clube que mais gera consumo de seus produtos. E claro que tem a ver com essa relação, tá? Então a gente vê que no período Copa do Mundo, o Flamengo ele aumenta aí a sua relação de consumo e impulsionado pela Flamengo TV. Agora, um ponto que eu quero chamar a atenção, que até gerou um debate com amigos meus, todos flamenguistas, né? E que é a questão Flamengo versus seleção brasileira. Não, eu não quero dizer aqui que é uma discussão até boba quem torce muito para a seleção brasileira, mais do que torce para o Flamengo, é menos Flamengo ou mais Flamengo. Estava essa discussão com um grupo de amigos, porque gerou uma pergunta lá, o que você preferia, ver o Flamengo campeão do Brasileiro, Libertadores ou Mundial, ou Brasil Hexa. Acho que essa dualidade não existe, tá? Porque são coisas complementares. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que o Flamengo ele gera mais engajamento, ele gera mais consumo. Então, ainda que você tenha um período de Copa do Mundo, ainda que você que é um evento importante, ainda que você tenha a seleção brasileira, que para muitos brasileiros é algo que representa ali muito, tem uma representatividade muito grande, isso não consegue alcançar o nível, a dimensão do Flamengo, de consumo, de necessidade de conteúdo, entende? Porque é uma relação muito diferente. A seleção, talvez ali, você tem aquela questão do patriotismo, tudo mais, que é importante, mas o Flamengo é aquele consumo, é aquela tua, como eu posso dizer, é aquele teu pertencimento, é aquela tua sensação diária de emoção, de paixão. E isso, na minha opinião, não tem comparação. E talvez isso explique essa relação de consumo quando você tem a escassez. Quanto menos o Flamengo está jogando, mais necessidade você tem de consumir. E por isso o conteúdo da Flamengo TV tem sido mais consumido nos últimos dias, né? Principalmente os conteúdos de longa duração. De novo, aconselho você ir lá no canal Ser Flamengo, que faz um ótimo trabalho em relação a essas informações. Então, o conteúdo do Flamengo, nesse período que não tem jogo, o Flamengo está sendo mais consumido, em especial conteúdos de longa duração. Ou seja, o Flamengo ele representa muito além das quatro linhas. E agora, nesse período de pausa, né, nas competições dos clubes, o Flamengo vai ter uma programação toda especial com a Flamengo TV, que vai cobrir a sua intertemporada, que vai ser em Portugal. Tem jogos aí que estão sendo planejados, inclusive com Benfica, e você vai poder perceber como o consumo da Flamengo TV vai aumentar ainda mais, porque a escassez, essa falta de jogos vai criar uma demanda reprimida, e essa demanda reprimida vai justamente refletir na questão de inscritos, Flamengo TV. E todas essas visualizações que só vem aumentando. O Flamengo teve nos 3 primeiros meses de 2026 um crescimento muito relevante em relação ao mesmo período do ano passado, em relação a inscritos, conteúdos digitais. Tudo bem que nesse período do ano passado a Flamengo TV estava ali, né, sendo apresentada, mas existe um constante crescimento digital no Flamengo. E esse constante crescimento, que é quase 3 vezes maior, por exemplo, que o do Corinthians, esse constante crescimento tem a ver não apenas com o consumo do torcedor flamenguista, mas a maneira que ele consome, o tipo de engajamento, de envolvimento, claro, também tem a ver com o consumo, isso é verdade, de outros torcedores, já que o Flamengo é o clube que mais engaja os outros torcedores devido à aversão que ele causa nas torcidas rivais. E como isso tudo é avaliado pelo mercado? De uma maneira muito simples, o Flamengo é um clube que tem pouca sazonalidade, ele tem constância, engajamento e alcance. Então, para o mercado publicitário em especial, fazer um planejamento financeiro e um planejamento de campanha é muito mais fácil, é muito mais em conta, porque ele sabe da constância da marca Flamengo
da fidelização, principalmente de quem consome a marca Flamengo, ao ponto de, no período Copa do Mundo, onde o clube está sem jogar, esse consumo aumenta, esse engajamento aumenta. Então, isso para o mercado publicitário é literalmente uma mina de ouro, porque ele consegue comprovar que o consumo do produto da marca Flamengo, dos seus itens licenciados, independe se o time está jogando ou não. É claro, gente, que a gente acompanha o time, mas se o time não está jogando, a gente não deixa de acompanhar o Flamengo. Esses gatilhos dizem muito sobre o torcedor flamenguista e a maneira como ele consome seu clube, que é muito diferente do que a gente vê dos outros clubes. Os números estão aí para validar o que eu estou dizendo, não é uma questão de opinião. Tem muito esse clichê, torcida fiel do Corinthians, isso, aquilo, outro, né? Mas quem consome de uma maneira diferente, fidelizada, com muito engajamento, é a torcida do Flamengo. E de novo, esse período Copa do Mundo está mostrando isso. Não tem nada a ver com a discussão, como eu falei, da dualidade seleção brasileira e Flamengo. São coisas complementares, não precisa ter essa discussão, mas o que realmente não cabe discussão é duvidar ou questionar o engajamento, a maneira como o torcedor flamenguista consome a sua marca e como isso cada vez mais representa um ponto de muita atenção do mercado publicitário, que cada vez mais entende como vender o Flamengo, e essa relação tem sido muito próspera e só tende a melhorar. Quero saber a sua opinião a respeito dessa análise, desses dados. Comente aqui o que você acha. Quero saber. Claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo, que é super importante. Um grande abraço e até a próxima.